Meus amigos, que qualificação nós tivemos aqui em Silverstone! O inesperado aconteceu, a pressão bateu e até o mais experiente cedeu. E nesse vídeo padrão na telemetria vamos acompanhar os mínimos detalhes, em ordem cronológica, que de principal aconteceu, as sessões de qualificação, quem surpreendeu, quem deixou a desejar, a evolução dos carros do ano passado para este ano, o que deixou tudo muito impressionante e competitivo, dominância na pista, como quem menos acelera é o mais rápido na pista. Uma qualificação parcialmente triste para o nosso piloto Bortoleto, mas tudo isso eu vou explicar detalhadamente para vocês, pois na telemetria você realmente entende o que acontece na corrida de uma forma mais imersiva. Esse vídeo não é um simples resumo com imagens da corrida, não, aqui nós vamos além, contamos e mostramos os detalhes que não aparecem em nenhuma transmissão. Então se você gosta desse trabalho, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe para os amigos, considere virar membro do canal para concorrer a camisas, blusas, brindes e outras coisas do seu piloto ou equipe favorita, ainda nessa primeira quinzena de julho, e venha fazer parte da nossa comunidade. Então vamos lá? Prepara sua pipoca, o cafezinho da tarde ou a janta, porque aqui tem conteúdo. Lembrando sempre do sistema de qualificação, são 3 sessões, divididas em Q1, 18 minutos e os 20 carros participam, mas só classificam para o Q2 os 15 mais rápidos. E destes 15, só vão ser classificados para o Q3 os 10 mais rápidos. E no Q3 tem só 12 minutos, é aqui onde tudo tem que ser perfeito. Potência máxima, concentração máxima, estratégia a ser definida. E é no Q3 onde é definido o grid de largada entre os 10 primeiros colocados. Então vamos para o Q1. Lembrando que em cada sessão, Q1, Q2, Q3, os pilotos fazem pelo menos 2 voltas rápidas. Saem do pit stop, faz a volta rápida, registra seu tempo, voltam para o pit stop, trocam os pneus ou faz algum ajuste no carro e depois vão para a pista nos últimos minutos e aí registram um novo tempo que normalmente é sempre mais rápido que o primeiro. E assim aconteceu aqui no Q1. Então vamos lá. Na primeira rodada do Q1, veja que a Sauber do nosso brasileiro, ela foi um dos primeiros que saiu para a pista e não fez uma boa volta. Oi, bebê. Prontinho. Mas no Q1 nós temos um grande detalhe, a temperatura da pista começou com 25 graus. Nos treinos, a temperatura era de aproximadamente 40 graus. Então a pista estava realmente mais fria e mais vento. Então a primeira rodada não foi boa para a Sauber, que tem um carro que é muito bom em temperaturas altas. Ou seja, esses 5 pilotos já estavam na zona de eliminação. E lá na frente, nós tínhamos Piastri dominando, mas coladinho nele vinha Verstappen e o Alonso com um bom tempo também. Parecia que o Alonso ia impressionar. Parecia. Norris, Russell, Hamilton, Radiar, Berman e Leclerc mais aqui na 9ª colocação. E Antonelli bem distante do seu colega de equipe Russell. Então vamos para a segunda e última rodada do Q1. Força máxima. E aí? Quem foi eliminado? Infelizmente, as 2 Saubers foram eliminadas, pessoal. Não teve muito o que fazer. Mas pelo menos Bortoleto ficou em 17º, superando o Hülkenberg. Bortoleto ficou a 1,5 da 15ª colocação, o que é uma distância considerável. Eu tenho a entrevista do Bortoleto aqui, tá? Falando sobre isso. Agora, o mais curioso foi o Hamilton, pessoal. Olha a situação do Hamilton. Quase foi eliminado, hein? Muito perto. A Mercedes também estava aparentando ter dificuldades. Leclerc só o 10º colocado. Então, olha que interessante isso aqui. 2 Ferraris e 2 Mercedes, um pouco longe dos ponteiros, que ficou com Max Verstappen o mais rápido no Q1, mostrando sua força. Piastri em segundo e, impressionantemente, Berman em 3º colocado. Mas no Q1 aconteceram algumas coisas, como por exemplo, o acidente do Cola Pinto, que bateu seu carro e sujou bastante a pista, teve bandeira vermelha nesse momento. E lembra que o Hamilton ficou em 14º colocado, bem próximo da zona de eliminação? Pois é, ele queria abrir outra volta, mas a equipe não deixou porque ele não tinha combustível suficiente. Can I go again or not? Negative. There's still time. Why would I? How? Ele queria abrir outra volta rápida para sair ali da 14ª colocação, quase eliminação. A equipe negou, negativo, ele falou, mas por quê? Ainda tem tempo. E a equipe respondeu, sem combustível. Meus amigos, os pilotos vão para a qualificação na reserva, para o carro ficar o mais rápido e mais leve possível. E este então foi o resultado oficial do Q1. Continuando para vocês, Norris em 6º colocado. Reparem que do 5º colocado até o 10º colocado é a mesma casa decimal. Então, embora o Leclerc tenha ficado em 10º, ficou apenas 86 milésimos do Alonso, que era o 5º colocado. Uma qualificação bem disputada. É mais o Hamilton mesmo que ficou mais distante do pessoal. E o Tsunoda também ficou distante. E o Bortoleto deu uma entrevista e apontou um motivo técnico para sua possível eliminação. Confiram agora.
Não, eu acho que eu fiz uma volta decente. Eu acho que realmente tem sido um final de semana bem complicado para a equipe em geral. Eu tenho tentado tirar tudo que dava do carro. Bom, a gente viu no treino 3 que eu acabei escapando na Maggots and Backuts. Acabei quebrando o assoalho também do carro naquela escapada. Tive que usar uma versão anterior do upgrade que a gente tinha, então isso não é já o ideal. Não vou falar exatamente quanto, porque é até difícil quantificar, mas uma boa quantia. Mas, bom, de qualquer maneira, não tem sido o melhor final de semana pra gente. Eu acho que eu fiz um bom trabalho no quali, todas as voltas que eu dei foram boas voltas, mas faltou aquele pouquinho pra gente passar pro Q2 hoje. É isso, meus amigos, aconteceu exatamente aquilo que eu suspeitei que aconteceria. Falei pra vocês no vídeo resumo do treino 3. Pelo fato do Bortoleto ter batido no TL3, que foi ainda hoje, sábado, ele danificou o assoalho e a suspensão dianteira. A suspensão troca-se tranquilamente, mas e o assoalho? Quando esse tipo de acidente acontece, normalmente a peça que é recolocada no carro do piloto não é a peça que contém as atualizações, é uma peça antiga, e por ser antiga, não tem atualizações e com isso ele acaba regredindo o desempenho do carro. E mesmo com uma peça desatualizada, nosso brasileiro ainda conseguiu superar o seu colega de equipe Hülkenberg. E atenção para esse dado! Esta é a 6ª qualificação dessa temporada que o Bortoleto supera o seu colega de equipe. O placar entre os dois está 6-6. Incrível, né? 6-6. Em 6 qualificações, Hülkenberg ficou na frente do Bortoleto e em outras 6 qualificações, o Bortoleto ficou na frente do Hülkenberg. Lembrando, nessa temporada, o Bortoleto é o único piloto novato que consegue estar igualado com o seu colega de equipe experiente. Agora vamos para o Q2, somente os 15 mais rápidos. E na primeira volta rápida no Q2, já estavam na zona de eliminação as duas Ferraris. Olha só que situação, pessoal. Ferrari com dificuldades na qualificação. Justo eles, que nos treinos foram muito bons, muito rápidos. O Hamilton, inclusive, estava super esperançoso para a qualificação. Mas tem um motivo óbvio por trás disso. Hamilton e o Leclerc fizeram volta com o pneu super usado, com 10 voltas, e o Leclerc com 12 voltas. Claro que eles seriam bem lento, enquanto o restante dos pilotos fizeram a primeira passada com pneus novos. Então Norris 25.2, é um temporal, e Verstappen de novo, muito próximo do Norris. E o Piastri, por incrível que pareça, fez o mesmo tempo do Verstappen, olha que legal. E o Russell muito atrás, era isso que estava pegando na Mercedes. A Mercedes não estava conseguindo acompanhar os principais pilotos. Russell 3 décimos atrás do Piastri. Era muita coisa. E olha que o Russell fez a sua volta rápida com pneus novos também. A situação aqui começou a desandar para a Mercedes. Mas o Verstappen, mesmo em segundo lugar, na primeira passada do Q2, não estava feliz com o carro. E ele xingou. A marcha não estava entrando direito, ele não conseguiu engatar a marcha que ele queria. Aí nós pensamos, se nesse momento, segundo mais rápido, sem conseguir engatar a marcha, poxa, imagine se engatasse, hein? Mas a verdade era uma só, nesse momento, as esperanças da Mercedes já estavam esgotadas, porque com pneu novo, ficou 3 décimos atrás, é muito complicado. E a Ferrari, estávamos esperando a Ferrari colocar pneu macio, novo, para fazer a volta rápida. E eis que aconteceu. Nos últimos minutos do Q2, isso muda. A Ferrari sai totalmente da zona de eliminação. Olha, estavam aqui e desapareceram, subiram lá pra cima, sendo as mais rápidas de todas no Q2. Inclusive Hamilton superando o Leclerc. Norris, Verstappen, Piastri, eles também fizeram a segunda rodada no Q2, mas eles fizeram com pneus macios usados. Então, não deu para comparar de forma plausível com as duas Ferraris. Mas nesse momento, nós percebemos que a Ferrari realmente estava dentro do jogo. Vale o destaque para o Berman. O Berman estava em 6º colocado, pessoal. O que essa Haas fez nesse carro? Incrível desempenho do Berman, superando Alonso, Antonelli e Russell. Pois é, pessoal, nesse momento ficou ainda mais evidente a grande dificuldade da Mercedes. Os torcedores Mercedes foram à loucura. Por quê? Russell voltou para o pit stop, Antonelli também. E o que eles fizeram? Colocaram um jogo de pneus macios novos. Pois é, novos. Ou seja, só no Q2 eles gastaram 2 jogos de pneus macios, enquanto Piastri, Verstappen, Norris gastou somente 1 jogo de pneu macio. Ou seja, a Mercedes iria para o Q3 com desvantagem em pneus. Isso é complicado, porque só dá apenas uma única chance de volta rápida para o piloto. E aí, conseguiu? Calma lá, que o resultado vai te impressionar. Então, só reforçando, neste momento, Russell não conseguiu encaixar uma boa volta mesmo com pneus macios novos. E a temperatura era praticamente a mesma, 28, 30 graus no máximo a pista. Uma temperatura baixa favorece a Mercedes, o que era muito estranho, esse desempenho ruim da Mercedes. Mas vamos falar agora dos eliminados? Pois é, Carlos Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon e Ocon foi eliminado. Pois é, pessoal, mais uma vez Tsunoda ficou muito, mas muito distante do Verstappen. Tsunoda, 25
24,8 e o Verstappen 25,3. Meio segundo atrás ficou o Tsunoda em relação ao seu colega de equipe. É muita diferença, pessoal. Lembrando que a pista não estava fácil, muito vento, o vento chegou a ficar a 20 km por hora, muito vento mesmo. As condições estavam escorregadias, o vento, dependendo da curva, era lateral, era frontal, e se era frontal, ajudava o carro no desempenho, outrora era por trás do carro, tirava desempenho do carro. Então o circuito de Silverstone não é para amadores, ele realmente é muito técnico, curvas de média e alta velocidade, que pela variação do vento, atrapalha muito o piloto, e o piloto sempre tem que estar muito atento. Oi, bebê. Inclusive, até mesmo na entrevista, o Bortoleto falou sobre isso, que este é o grande desafio aqui de Silverstone. Então assim terminou o Q2, pessoal. As Ferraris, as mais rápidas, porque foram os últimos carros que deram volta rápida com pneus novos, então tem uma vantagem. Aí pegaram a pista mais emborrachada, mais limpa, e isso fez diferença na última volta que eu vou comentar com vocês. Vamos aos setores no Q2, que isso é muito interessante também. Repara aqui, ó, na primeira passada no Q2, os mais rápidos foram no primeiro setor, Verstappen e o Sainz, que foi eliminado, as McLarens mais rápidas no setor 2, Verstappen mais rápido no setor 3, com as McLarens logo atrás. Essa primeira passada do Q2. E aí vamos para a segunda passada, onde as Ferraris trocaram os pneus por pneus novos. E aí, voilá, ficou mais vermelhado aqui, né? Pois é, Hamilton passou a ser o mais rápido no setor 1, eles também evoluíram bastante no setor 2, mas não conseguiram superar o tempo do Norris, e a Ferrari também evoluiu bastante no setor 3, mas também não conseguiu superar o tempo do Verstappen, empatou com ele, mas não superou. Ou seja, mesmo a Ferrari com pneus novos, uma condição de pista melhor, ainda não conseguiu superar os principais pilotos em alguns setores. Isso aqui, quem estava assistindo os dados da telemetria, pegou essa visão, mas quem estava só assistindo a transmissão achou que a Ferrari estava realmente rápida. Vamos para o Q3? Decisivo? Vem comigo. Falo para vocês que aqui nossa análise é mais imersiva, pessoal. Você terá uma outra visão, outro panorama do que acontece na corrida. Q3, no Q3 a mesma coisa, duas passadas. Os pilotos saem, fazem uma volta rápida, registram seus tempos, voltam para o pit stop, fazem ajustes e voltam para a pista para a última e derradeira passada, a perfeita, não pode haver erros. Só que alguns erraram, hein? Então vamos lá. Na primeira passada do Q3, este era o resultado. Piastri dominando 24,9, o tempo mais rápido de todo o fim de semana. E o Hamilton impressionantemente próximo dele, Norris também em terceiro lugar, Verstappen só na quarta colocação. Que isso, Verstappen? Leclerc deu uma escorregadinha, ficou em quinto lugar. Russell ainda muito distante, Russell, pessoal. Mas tem um motivo. Lembra que o Russell utilizou 2 pneus novos no Q2? E mesmo assim ficou perto de ser eliminado? Pois é, Russell, nessa primeira passada no Q2, enquanto todos os 5 mais rápidos utilizaram pneus novos, o Russell utilizou pneu usado. É o que ele tinha. Fazer o quê? Por isso ele foi muito lento. E nesse sentido, falando dos pneus, chama atenção para o Alonso. O Alonso, mesmo com pneus novos, fez um tempo ruim para um Q3. Superou apenas o Berman, Antonelli e o Gasly, mas ficou muito distante do top 5. Muito distante mesmo. Mostrando que a Aston Martin, mesmo com a grande atualização que fizeram para esse fim de semana, ainda está muito longe das principais equipes. Se ama, bebê. Agora o curioso, vamos aos setores aqui no Q3. Na primeira passada do Q3, aquela mesma coisa. A Ferrari mostrando um certo domínio no primeiro setor, enquanto a McLaren dominando o segundo e o terceiro setor. Interessante. A partir desse momento, pessoal, atenção, a pista era basicamente a mesma, 28, 30 graus no máximo, 19 graus no ambiente. Tava fria. E cadê o Verstappen aqui? Cadê o George Russell? Não tava aparecendo. Então, lá na torre, nós vimos um Verstappen quase 3 décimos da pole e o Russell não dá nem para comparar, porque estava com pneu usado, mas mesmo assim, Russell estava mais de meio segundo atrás da pole. E aí quando você comparava nos setores, a coisa só piorava. Russell não estava nem entre o top 10 aqui no primeiro setor, Verstappen era só o 7º colocado. No segundo setor, Verstappen era o 5º colocado, Russell o 6º. No terceiro setor, Verstappen, ok, 4º colocado, e Russell só o 7º colocado. Ou seja, por óbvio, pessoal, quem olhava essas condições pensava que a pole ficaria entre alguma McLaren ou alguma Ferrari, de preferência o Hamilton, que gosta muito dessa pista, e foi o Hamilton que venceu aqui no ano passado, e o Russell fez a pole pela Mercedes. Mas aí que o improvável acontece, porque na última tentativa do Q3 é a derradeira, é quem erra menos consegue a pole, e vou mostrar para vocês em detalhes na telemetria depois. O curioso é que depois que o Verstappen completou essa primeira volta, ele falou que o carro estava muito difícil. Fez o recorde do Lewis.
o carro está difícil de guiar. Até durante a qualificação ele vai reclamando. E o que aconteceu, pessoal? Vem comigo aqui. Eis que os principais pilotos vão para a última tentativa de volta rápida. A pista era basicamente a mesma, mas tinha um pequeno detalhe. Verstappen foi o último que saiu para a pista, enquanto todos os outros saíram rapidinho, faltando 3 minutos para o final. É o tempo de dar uma volta para aquecer os pneus e carregar a bateria, e depois, logo na sequência, abre a volta rápida. Enquanto todo mundo saía, Verstappen ficou parado no pit stop. Essa é uma estratégia boa, porque, visto que a pista está fria, quanto mais voltas os carros dão na pista, mais emborrachada e limpa ela fica. Então o carro que vem por último pode ter uma ligeira vantagem, alguns milésimos, talvez um décimo mais rápido, porque a pista está mais emborrachada e limpa. Porém, também existe um grande risco ao adotar essa estratégia. Sendo o último a sair do pit stop, se tiver uma bandeira amarela ou vermelha, acabou. Sua volta vai ser abortada e você não vai conseguir completar a volta. O Verstappen já tentou essa estratégia em corridas anteriores e aconteceu justamente o efeito reverso. Teve uma bandeira amarela e vermelha e ele não conseguiu completar sua volta, que seria muito boa, talvez pegaria a pole, mas foi interrompida. Porém aqui, depois de reclamar que o carro estava difícil, talvez ele enxergou nisso a única possibilidade para tentar brigar com a pole. E não é que deu certo? Então vamos lá. Quando o número está verde, simboliza que o piloto melhorou seu tempo. Quando está amarelo, ele piorou seu tempo. Errou. E quando é roxo, é porque o piloto foi o mais rápido de todos naquele setor. Essa era a última tentativa de volta rápida. Aqui não bastasse só ser rápido, tinha que ser perfeito, não errar. Eis que no primeiro setor, esses 5 pilotos, Piastri, Norris, Russell, Hamilton e Leclerc, cruzam o primeiro setor, todos eles melhorando o seu tempo, mas atenção para o Hamilton, foi o mais rápido de todos no primeiro setor, superando e muito as duas McLarens inclusive. E não só isso, até mesmo o Russell foi mais rápido que o Norris no primeiro setor. O Russell que estava com dificuldades, hein? Impressionante. E o Hamilton mostrou uma destreza enorme, superando em muito seu colega de equipe Leclerc. Eis que eles avançam para o segundo setor, e o Norris dá o troco, sendo o mais rápido de todos no segundo setor. Enquanto o Piastri cometeu um pequeno deslize e não conseguiu melhorar seu tempo no setor 2. Russell, Hamilton e Leclerc melhoraram. E no setor 2, Leclerc superou Hamilton. E entre todos esses pilotos, Russell foi o mais lento no setor 2. E vamos para o setor 3, e é aí que morou o grande problema. Todos eles, com exceção do George Russell, erraram no setor 3. Piastri acelerou demais, perdeu o controle. Isso aqui perde muito tempo. O Norris se afobou, passou demais em cima da zebra, sujou seu pneu, balançou todo o carro, acabou com a volta dele. O Hamilton também atacou demais a zebra, o carro balanceou, perdeu o controle. E enquanto todos esses pilotos finalizavam o setor 3, quem vinha lá atrás? Ele, Verstappen, fazendo o quê? Uma monstruosidade no primeiro setor, mais rápido de todos. Isso já assustou todo mundo. Foi para o segundo setor também, o mais rápido de todos, 33.9. O único piloto que entrou na casa decimal de 33 no setor 2, superando em muito o tempo do Norris, que era o mais rápido. Então tava tudo feito, mais rápido no primeiro e no segundo setor, era só cruzar o terceiro setor, só fazer o café com leite que ele conseguiria a pole. Mas ele não conseguiu, pessoal, ele acabou escorregando no terceiro setor, mas mesmo assim fez a pole. Mesmo assim ele fez a pole e saiu da quarta colocação para a primeira colocação com um tempo incrível de 24.8, um segundo mais rápido do que a pole do ano passado. Ele, que estava com dificuldades com o carro, que o carro estava difícil de guiar, superou Piastri, que por sua vez superou o Norris. E o Russell, que ninguém dava nada para ele, ficou, olha, 19 milésimos apenas atrás de uma McLaren na qualificação. E as Ferraris, sobretudo do Hamilton, que era a favorita para a pole aqui, ele mesmo falou que estava muito confortável para fazer a pole, ficou muito longe, apenas em quinto lugar, superando por 26 segundos seu colega de equipe Leclerc. E atenção para os setores, olha que interessante, McLaren e Ferrari que dominavam os setores, após a última volta rápida, mudou completamente a história. Os até então favoritos foram superados por pilotos que estavam com dificuldades durante toda a qualificação. Meus amigos, isso é a Fórmula 1 e esses detalhes vocês só encontram na telemetria. Pessoal, a situação para a Ferrari foi muito, mas muito frustrante, pois eles praticamente dominaram os treinos. Por muitos especialistas, eram tidos como os favoritos, então a frustração do Leclerc no rádio foi enorme. Olha o que ele disse. Stop that! So fucking shit I am. I am so fucking shit. That's all I am.
Eu não preciso traduzir isso, né? Enquanto o Hamilton em silêncio só balançou a cabeça mesmo. E o Piastri, que estava na pole, já retornando para o pit stop. Assim que o Max Verstappen cruzou a linha de chegada, o engenheiro falou para ele que ele caiu para a P2 e o Piastri só pediu desculpas e que na corrida iria tentar melhorar. Yeah, sorry, second lap took a little bit. Em entrevistas oficiais após a qualificação, Norris disse que a qualificação foi boa e ele não vai ficar satisfeito com a terceira colocação, pois ele queria ser a pole aqui na casa dele. Mas o Max fez um bom trabalho. Pequenas coisas ou pequenos erros aqui nessa pista te colocam na frente ou atrás. Pequenos erros é o que define entre ganhar ou perder. Foi difícil nas condições climáticas chuvosas, mas a corrida vai ser interessante, disse Lando Norris. O Piastri falou um pouquinho mais. Disse que ele ficou feliz com a primeira volta. Já a segunda foi um pouco confusa, a volta que ele errou. Mas foi um fim de semana apertado. E também acho que a corrida vai ser muito emocionante, pois tem sido equilibrada entre ele e o Max Verstappen. Pois tem sido equilibrada. Agora olha que interessante. Tem sido equilibrada entre ele, o Max, George Russell e as Ferraris. É isso, é o Russell na Mercedes e o Max na Red Bull somente. E as duas Ferraris. Foi curioso essa entrevista dele. E amanhã vai ser uma corrida com ritmo bem equilibrado, disse Oscar Piastri. E para finalizar, o Max Verstappen disse que estava complicado por causa do vento. Tudo mudava um pouco, em cada volta era diferente. E esses carros são muito sensíveis a tudo isso. Mas esta é uma pista de verdade, ele gosta de Silverstone. E para ser rápido aqui, tem que estar muito concentrado. Max comentou que o carro está muito rápido nas retas. E ele está curioso para saber como será isso na corrida. Vamos correr e nos divertir e fazer o melhor trabalho possível. Vamos para a telemetria, olha só que interessante. Na maior parte da pista, Max Verstappen foi mais rápido que Piastri, pessoal. Ao todo, 1/10 mais rápido, 103 milésimos. Nas principais curvas, 1, 2 e 3, Max Verstappen constantemente mais veloz que Piastri. E também, lá no segundo setor, na curva 9, que é uma curva de alta velocidade, e na sequência, famoso slalom, curva 10, 11 e 12, e 13, Max Verstappen também constantemente mais veloz que o Piastri. A diferença de velocidade nessas curvinhas aqui chegou a ser de quase 15 km por hora, ou seja, o carro da Red Bull está muito equilibrado em curvas sequenciais e de alta velocidade. E como está perceptível aqui nesse mapa, o carro da McLaren está mais interessante nas curvas de baixa velocidade, como a curva 4, a retomada de velocidade após a curva 5 também, mas como o Max Verstappen disse, o carro da Red Bull está muito veloz, depois acaba ultrapassando o carro do Piastri, e é por bastante, viu? Chegando aqui, antes do ponto de frenagem, a 324 por hora da Max Verstappen, enquanto o Piastri só alcança 318 por hora. É muita diferença. E aqui, nessa linha horizontal, nós vemos que Max Verstappen foi mais rápido, esteve mais rápido que Piastri durante todo o primeiro setor, somente no início do segundo setor que Piastri conseguiu ficar mais rápido que Max Verstappen, que é justamente aqui após a curva 7, na retomada de velocidade na curva 8, só aqui que Piastri conseguiu ficar ali pouquinho na frente do Max Verstappen. Depois disso, continuando aqui, a diferença só foi aumentando para 2/10, quase 3/10, até que lá no final, na última curva, todo mundo errou, até mesmo Max Verstappen acabou errando, mas errou menos que os outros, finalizando apenas 1/10 na frente. Amigos, a diferença até antes da última curva foi de 3/10. Verstappen andou 3/10 na frente do Piastri, é muita coisa. Vamos para as curiosidades, isso aqui é muito bom. Quantos carros esse ano melhoraram em relação ao ano passado? Olha, a Ferrari ficou quase 1,5 segundos mais rápida. Tanto a Ferrari quanto a Racing Bulls, quanto a Williams, ficaram quase 1,5 segundos mais rápido, amigos. A Red Bull ficou 1,3 segundos mais rápida. McLaren 1 segundo, Aston Martin 9/10, Alpine 8/10, a Haas 8/10 e a Mercedes foi a que menos melhorou do ano passado para este ano. A Mercedes fez a pole aqui ano passado, né? Então tinha menos margem para melhorar. Olha só que legal o visual da linha de chegada, né? Como foi competitiva essa qualificação. Impressionante, coisa bonita. E esse dado aqui é muito interessante. Faz a pole o piloto que erra menos, correto? Na última chance, a derradeira, quem erra menos é o que faz a pole. E não necessariamente o piloto mais rápido da sessão faz a pole, e sim quem é o mais rápido na última tentativa. Eu vou explicar para você. Se nós somarmos o melhor tempo de cada piloto nos setores,
quem faria a pole? Pois é, a pole ainda continuaria com Max Verstappen, mas o tempo dele seria 24,7. Ele melhoraria 1/10. Ou seja, Max Verstappen ainda teria 1/10 para melhorar. Quem seria o segundo colocado? Hamilton. O terceiro, Leclerc. Quarto e quinto vem para a McLaren. Vocês repararam isso, pessoal? Então, se somarmos todos os setores, Hamilton e Leclerc seriam muito mais rápidos. Isso é impressionante. Isso mostra para você o quanto que esses pilotos erraram nas suas últimas voltas. É com isso aqui que a McLaren está se preocupando. A McLaren viu que a Ferrari, talvez pela primeira vez na temporada, talvez, né? Não lembro se isso aqui aconteceu antes, eu acho que não. Os dois carros da Ferrari, teoricamente, superaram os carros da McLaren. Teoricamente, mas a prática, a teoria é outra, né? Aí vai depender mais do piloto. Sabe uma outra coisa interessante? É isso aqui, ó. O Piastri é apenas 5 milésimos mais lento e o Norris 25 milésimos mais lento. É uma quantidade bem inferior à dos outros pilotos, simbolizando que os dois pilotos da McLaren erram menos. Pega a visão, se erra menos é porque o carro é mais equilibrado. Nas velocidades, lembra que o carro do Verstappen é veloz? Então, 324 por hora de máxima, a mesma que o Hamilton e que o Russell, enquanto o Piastri apenas 321 por hora. E o Norris, mais lento ainda, 319, o que pode ser um pouquinho complicado aí para o Norris na corrida. Aqui nós temos uma outra demonstração de dominância na pista, de azul Verstappen, de branco o Norris e de laranja o Piastri. Então veja que na maior parte da pista o Verstappen domina. E a McLaren só é melhor que o Verstappen aonde? Nas curvas mais lentas. Olha essa curiosidade, pessoal. Então já sabemos como será um pouquinho na corrida, né? Curiosamente, McLaren e Red Bull são os carros que menos utilizaram o acelerador e foram os mais rápidos. Olha que curioso, pessoal. Entre toda a pista, que seria 100%, só 65 e 66 para a Red Bull. Muito interessante. Nem sempre quem mais acelera é o mais rápido, hein? Curioso. Agora, aonde esses carros ganham tempo? Aonde? Aqui tá a diferença, ó. Na curva, cornering. McLaren é mais rápida do que todo mundo nas curvas mais fechadas, correto? E é exatamente nas curvas mais fechadas que eles ganham dos outros pilotos, principalmente do Russell, né? Já na frenagem, olha que interessante. Leclerc, que freia muito tarde, ganha bastante tempo na frenagem, é uma característica dele. Na aceleração, Piastri, como eu já mostrei para vocês, ele retoma muito rápido a velocidade. Acelera forte. E para finalizar, no resultado final, é ele, Verstappen na pole, Piastri em segundo, Norris em terceiro, Russell, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Berman em oitavo, mas o Berman vai tomar uma punição. Alonso em nono, Gasly, Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon, Ocon, Lawson, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg e Colapinto. Resultado provisório da largada. Verstappen primeiro largando na esquerda, Piastri na direita. Então Piastri, quem larga na direita, larga na parte suja. Mas a primeira curva é para a direita, atenção, hein? Norris na segunda fila com George Russell. Terceira fila da Ferrari, Hamilton e Leclerc. Alonso, Gasly, Sainz, Antonelli em 10º colocado. Sim, Antonelli tomou 3 posições e punição. Tsunoda, Hadjar 12º, Albon, Ocon, Lawson, Bortoleto em 16º. Stroll, Berman 18º. Hülkenberg e Colapinto em último. Vamos torcer que a Sauber consiga atualizar o assoalho do Bortoleto para o assoalho atualizado e não o assoalho antigo como ele está usando e usou na qualificação. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça aqui no primeiro comentário fixado. Estaremos ao vivo com a telemetria e o mapa da corrida em tempo real. Domingo, 11 horas da manhã. Não perde, pessoal. Compartilha para os amigos. Te espero lá. Vire membro se quiser participar da nossa comunidade.